Olá, pessoal! Começamos agora o nosso primeiro bloco do aulão para o concurso de catalão Fundo Municipal de Saúde para enfermeiros e técnicos em enfermagem. Esse primeiro bloco é focado em SUS e primeiro eu vou trazer um breve histórico para vocês conseguirem entender melhor e responder as questões junto comigo no final. Vamos lá? Então, trazendo um pouquinho da história, nós começamos lá no período colonial. Em 1500, nós tivemos o descobrimento do Brasil e eles colonizaram o Brasil através dos portugueses. Então, os portugueses chegaram no Brasil e encontraram os indígenas. Só que esses portugueses, eles trouxeram da Europa inúmeras doenças e esses indígenas acabaram ficando muito doentes e morreram. Na época, a saúde, ela era uma esmola, né? Ela era caridade, ela era feita pelas Santas Casas de Misericórdia, pelos jesuítas, pelos boticários, que eram os antigos farmacêuticos que faziam ali algumas medicações manipuladas com ervas, enfim. A saúde era feita de forma empírica, não era um direito de todos, não era para todos, era caridade, como traz aí o slide para vocês. E esse adoecimento dos indígenas fez com que a imagem do Brasil ficasse feia perante os outros países. Então, eles achavam que tudo que saía do Brasil estava infectado, que era um país de doentes. E quando a família real chega no Brasil em 1808, é que começa a faxina. Então, a família real chega no Brasil e tenta melhorar a imagem do nosso país perante os outros países. Então, ela queria que a economia do país melhorasse, né? Que as pessoas não vissem o Brasil como um país de doentes. E o que era feito ali então? Eram feitas limpezas nos grandes centros, eram feitos controles de portos. O que era isso? Todo mundo que chegava, todo navio que chegasse no porto e tivesse pessoas doentes, eram colocados em quarentenas. Então, chegou uma pessoa com sintomas, ela era colocada trancada em casa até que os sintomas passassem. Só que isso não foi muito efetivo, porque tinham pessoas que chegavam sem sintomas, mas dali 2, 3 dias apresentavam algum sintoma e eles estavam infectando outras pessoas. Então, o país continuava um país de doentes. No período da República Velha, é o período que acontecem muitos fatos importantes. Ela vai de 1889 a 1930. E nessa época, essas doenças estavam influenciando muito no desenvolvimento financeiro, na economia do país. Então, eles colocaram Oswaldo Cruz na diretoria de saúde, para que ele controlasse principalmente o surto de febre amarela que estava acontecendo. Então, o foco ali era combater o mosquito. Só que nessa época aconteceram dois fatos importantes. Em 1903, o sanitarismo campanhista. O que era isso? Oswaldo Cruz impôs quarentena a todos que tivessem sintomas. E os guardas sanitaristas, eram chamados assim na época, soldados sanitaristas, guardas sanitaristas, iam nas casas das pessoas doentes, queimavam as suas roupas como uma forma de combater a doença. Então, além de obrigar a ficar em casa trancada, ainda queimavam suas roupas, suas coisas, como uma forma de conter a doença. Isso em 1903. Já em 1904, ocorreu a revolta da vacina relacionada à varíola, porque ela era feita de forma impositiva. E o que aconteceu? O início da vacina foi com a força de trabalho, que eram as pessoas mais pobres. O Brasil precisava delas para continuar trabalhando e para melhorar a economia do país. Então, a vacina iniciou-se por essa classe dos trabalhadores, dos pobres. Então, esses pobres, esses trabalhadores, achavam que a vacina era um veneno e que queria matá-los, quando, na verdade, o Brasil só estava pensando na economia, em manter a força de trabalho bem, né, saudável, para que a economia continuasse funcionando e que melhorasse a imagem do Brasil também. Então, além dos pobres terem pensado que aquilo era um veneno, era impositivo, era obrigatório, ninguém explicava nada para ninguém. E por isso gerou tanta revolta. Isso tudo relacionado a Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, ele era autoritário e impositivo, não tinha nada de educação em saúde nessa época. Após todos esses fatos, eles tiram Oswaldo Cruz ali da direção de saúde e colocam Carlos Chagas, que tinha uma visão totalmente diferente da saúde. Ele já prezava pela promoção da saúde, do porquê as doenças aconteciam, porquê da vacina,
porquê da prevenção e promoção à saúde. Ele tinha uma visão totalmente contrária a Oswaldo Cruz, que era impositivo. Ele introduz no país a educação sanitária e ele fala que a promoção tem que vir antes da prevenção. Isso foi visto com bons olhos no Brasil, porque ele não trazia nada de forma impositiva. Agora nós vamos falar um pouquinho do pontapé inicial da Previdência Social no Brasil. E ela tem início com a Lei Eloy Chaves, em 1923, que cria as CAPs, que são as Caixas de Aposentadoria e Pensão. E como eu trouxe ali para vocês, ela começou pelos ferroviários e ela tinha um modelo previdenciário, ou seja, pagou, entra. Não pagou, fica de fora. Então era só para quem contribuísse, ela era excludente. Depois, em seguida, as CAPs, elas viram os IAPs. Há uma fusão ali das caixas de aposentadoria e pensão e uma profissão passa a se tornar um instituto. Então, vários profissionais se juntaram em um único instituto, só que ela continuava sendo excludente. Só tinha atenção à saúde quem pagava, quem era contribuinte. Então, as caixas de aposentadoria e pensão viram as IAPs, que são os Institutos de Aposentadoria e Pensão, em 1933. A saúde ainda continuava sendo só para trabalhador formal e não era universal. Então, eu trouxe ali para vocês a analogia. Agora o clube cresce, mas cada profissão tinha sua panelinha. Então, é como se a pessoa deixasse de ser só uma pessoa e virasse um clubinho de várias pessoas. Vamos pensar dessa forma. Depois dos IAPs, ele vira INPS em 1966 e em seguida INAMPS em 1976. E agora o INAMPS, é importante que vocês se lembrem que foi na época da ditadura militar, e aí o INAMPS começou a ser só da parte de assistência médica, ela não fazia mais parte da parte previdenciária no país. Só que continuava no contexto de desigualdade, exclusão e saúde só para quem contribuía. E nessa época que chegou aquele modelo médico privatista, tá? Onde o governo pagava hospitais privados para ajudar ali na saúde. Nessa época houve uma valorização enorme sobre a imagem do médico e da parte curativa, tá? Então se falou em uma supervalorização da classe médica, foi nessa época da ditadura militar. Em 1978, aconteceu a Conferência de Alma-Ata, que foi a primeira a discutir a atenção primária e a prevenção à saúde. Então, é importante que vocês saibam o que é essa Conferência de Alma-Ata, que é o pontapé ali da atenção primária. Entre as décadas de 70 e 80, aconteceu a reforma sanitária no Brasil. Prestem atenção, a reforma sanitária no Brasil não criou o SUS. Ela não é uma lei, ela não é uma data única, ela é um movimento que aconteceu defendendo a saúde como um direito de todos, dever do Estado, o acesso universal e a organização em um único sistema como o SUS. Ela defendia tudo o que o SUS é hoje, só que ela não criou o SUS, ela trouxe as ideias, ela foi uma influência para a criação do SUS. Então, o que ela era contra? Contra o INAMPS, que era aquele modelo excludente, que era só para quem contribuísse, né, só para os mais ricos. Era contra o modelo médico hospitalar e contra a exclusão dos pobres. Então, a gente pensa na analogia, pensando no SUS como uma casa. Então, a reforma sanitária é todo o movimento que brigou, discutiu, planejou e lutou por essa casa existir. Então, ela luta para que essa casa exista, para que o SUS exista. A escritura foi a Constituição Federal de 88, que foi o que criou o SUS, que seria o que cria a escritura da casa. E a casa pronta é o SUS pronto, o SUS em pleno funcionamento após as leis orgânicas a 8142 e a 8080 de 90. A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi a primeira conferência com participação da comunidade, com participação do povo. E ela defendeu a saúde como um direito, pediu um sistema único, ela inspirou a Constituição Federal de 88 e ela aconteceu em 1986. Ela foi o marco político da reforma sanitária brasileira. Então, aconteceu depois da reforma sanitária e aí ela foi um marco muito importante, o marco principal da reforma sanitária brasileira.
E nós chegamos em 1988, que é quando é criada a Constituição Federal, que institucionaliza o SUS. Só que ele só é regulamentado através da criação das leis 8080 e 8142. A lei 8080 ela vai organizar o SUS, trazer a sua estrutura, financiamento, regras, e a 8142 vai trazer a participação popular, ou seja, a participação da comunidade nos conselhos e conferências, e vai trazer detalhamento do financiamento da saúde. Então, em 88 é criada a Constituição Federal, que cria o SUS, tá? Mas ela só é regulamentada através da criação das leis 8080 e 8142, que são as leis orgânicas da saúde. Vamos falar um pouquinho da Constituição Federal. Então, eu trouxe de forma resumida, porque vocês têm aí essa parte no resumo de vocês de forma mais detalhada, mas é bom saber do que se trata cada artigo. Então, o artigo 96 traz quem tem direito. Então, a saúde como um direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas de saúde, que promovam ali, que vão atrás das ações de promoção, proteção e recuperação. Então, o artigo 196 trata disso. O 197 já traz quem manda, ou seja, o Estado no controle. E é aí que a gente traz o REFICO, que é o Estado que vai E é aí que a gente traz o REFICO. O que é isso? Re de regulamentar, FI de fiscalizar e CO de controlar. E é no artigo 197 que a gente fala do REFICO, que é a regulamentação, fiscalização e controle. Então, cabe ao poder fazer esse REFICO, regulamentar, fiscalizar e controlar as ações de serviços de saúde. Já o artigo 198, ele vai trazer como funciona, como que organiza o SUS, né? A gente vai ver aí nessa parte que ele funciona de forma hierarquizada e regionalizada, e que ele traz como diretrizes ali o que a gente chama de DIP. O que é DIP? D de descentralização, I de integralidade e P de participação popular. São as diretrizes do SUS. Já no artigo 190, ele vai trazer a iniciativa privada como uma participação complementar no SUS, tendo direitos aí, tendo como é que eu uso a palavra? No artigo 199, a gente fala da iniciativa privada, que ela tem permissão de participar de forma complementar do SUS, mas tem preferências aí às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Já no artigo 200, traz o que o SUS faz. Então, quais são as competências do SUS, que eu peço que vocês deem uma lida aí no resumo de vocês. Vamos falar agora um pouquinho das leis orgânicas, né? Primeiramente, da Lei 8080 de 90, vou trazer de forma bem rápida, vocês têm um resumo completo aí. A saúde é um direito fundamental do Estado e ele deve prover condições para o seu pleno funcionamento. Mas o dever do Estado não exclui o da família, pessoa e coletividade. Isso pode vir na sua prova. E a maioria das provas traz que exclui. E não exclui. O dever do Estado não exclui o das pessoas, família e coletividade. Os objetivos do SUS são identificação de fatores determinantes e condicionantes da saúde e formulação de políticas de saúde que vão ali promover proteção, promoção e recuperação à saúde. Então, tem o foco no PROPORRE, que é promoção, proteção e recuperação. E o que são esses determinantes de saúde? É tudo que influencia na nossa saúde, porque saúde não é só ausência de doença. Então, tudo influencia a alimentação, a moradia, o saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, atividade física e acesso aos bens e serviços essenciais. Já com relação à Lei 8142 de 90, ela vai trazer as instâncias de participação popular. Então, a primeira delas, Conferência de Saúde, e a segunda, o Conselho de Saúde. E eu trouxe aqui as diferenças para vocês. As conferências acontecem a cada 4 anos, enquanto os conselhos de forma mensal em caráter permanente. Nas conferências de saúde, ele vai avaliar a situação e propor diretrizes. Então, só avalia e propõe. Ele não delibera nada, ou seja, não decide nada. Já o conselho é deliberativo, então ele vai decidir, ele vai formular estratégias,
controlar a execução da política, inclusive nos aspectos financeiros e econômicos. Então, pensem no Conselho de Saúde como um conselho de classe, que tem reunião mensal, que tem reunião ali frequente, que tem caráter permanente, ou seja, ocorre sempre, que decide sobre as regras, sobre tudo que tem que ser feito ali naquela classe, na escola. Então, pensem no conselho só para vocês lembrarem que o conselho é aquele permanente, deliberativo, que acontece mensalmente, e não confundirem com a conferência de saúde, que ocorre ali a cada 4 anos, e ela só avalia e propõe, ela não decide nada. Não se esqueçam dessa regra de ouro, tá? A participação nos conselhos de saúde é paritária com relação aos usuários. O que quer dizer isso? 50% tem que ser obrigatoriamente de usuários, de povo, comunidade. E os outros 50% vão ser de prestadores de serviço, profissionais de saúde e representantes do governo. Com relação ao financiamento, ele tem alguns requisitos para o recebimento dos recursos. Se ele seguir esses requisitos, o repasse vai ser regular e automático, e o repasse mínimo é de 70% para os municípios. Thalita, pode ser de 80%? Pode. Por quê? Porque é mínimo de 70%. Mínimo. Não se esqueçam disso, que pode estar numa prova um peguinha desse jeito, porque veio com a palavra, às vezes, 80%, você vai lá e coloca errado, mas lembre-se que é o mínimo de 70%. Então, se falar que repassou 80% para os municípios, está correto? Tá, porque é no mínimo 70%. E para os requisitos, eu tenho uma paródiazinha, que é da música Atirei o Pau no Gato, bem tranquila para vocês decorarem esses aspectos aí, esses requisitos obrigatórios, e eu vou bem devagarzinho para vocês decorarem, tá? Se tiver conselho, comissão e fundo, o repasse se não vem. Plano, relatório e contrapartida, o dinheiro não vem. Não vem! Então, de novo. Se não tiver conselho, comissão e fundo, o repasse se não vem. Plano, relatório e contrapartida, o dinheiro não vem. Não vem! Agora nós vamos falar do decreto 7.508. Ele traz algumas definições que já caíram nas provas da Bancaroeira e por isso que eu coloquei aqui para vocês. Então, região de saúde é o espaço geográfico contínuo de municípios limítrofes com identidades culturais, econômicas e infraestrutura compartilhada. Quando falar em região de saúde, eu quero que vocês pensem em um bairro. Um bairro tem infraestrutura ali compartilhada, identidade cultural e econômica compartilhada. Por quê, Thalita? Pensa num bairro. Num bairro, as pessoas têm a igreja que elas mais vão, o bar que é mais frequentado, uma lotérica antiga que todo mundo vai nela. Enfim, tem costumes específicos daquele bairro. Tem aqueles comitês de bairro, comissão de bairro, que eu não sei como é que eles chamam agora. Enfim, um bairro tem características semelhantes ali, identidades culturais. Então, por exemplo, quando você fala no meu bairro aqui, Santa Mônica, ele é conhecido por ser o bairro mais antigo de Uberlândia, por ter nele grande número de ruas, de casas, das ruas serem antigas e serem chamadas por números. Então, o pessoal fala antiga 1, antiga 2 do Santa Mônica. Então, é uma característica do bairro. Estou trazendo isso de exemplo só para vocês não esquecerem. Então, região de saúde lembra do bairro porque tem identidades culturais, econômicas e infraestrutura compartilhada. Quando falar em mapa da saúde, é uma descrição geográfica da distribuição de recursos humanos, serviços públicos e privados. Quando falar em mapa da saúde, vocês vão lembrar do Google Maps ou Google Mapa. Por quê, Thalita? Porque quando você joga lá hospitais, ele não aparece todos os serviços hospitalares ali, privados e públicos? Então, se você jogar lá padarias, ele não te mostra todas as padarias, ele não te mostra a descrição geográfica de cada coisa que tem. Se você jogar lá posto de gasolina, ele te mostra todos os postos de gasolina que tem ali na região. Então, mapa de saúde é a descrição geográfica de tudo que tem de recursos humanos e serviços. Então, lembra do Google Mapa. Porta de entrada, serviços de atendimento inicial ao usuário, que eu já vou falar para vocês quais são. Rede de atenção à saúde é o conjunto de ações articuladas em níveis de complexidade crescente para garantir
a integralidade. Crescente porque é a atenção básica, que é a atenção primária, secundária e terciária. E lembra de uma teia de aranha, desculpa, porque essa rede ela é articulada, então tá tudo interligado ali como uma teia de aranha. Contrato Organizativo de Ação Pública, que é o COAP, é um acordo de colaboração entre os entes federativos. Então, falou de um documento, de um acordo entre os entes federativos, é o COAP. E o Plano de Diretriz Terapêutica e Clínica, ele é um documento que estabelece critérios de diagnóstico, tratamento, posologia e controle. Então, falou em protocolo clínico, pessoal, lógico que está falando de diagnóstico, controle e tratamento de alguma doença. Trouxe aqui algo também que pega muito nas provas, a diferença entre portas de entrada e os critérios mínimos de região de saúde, que são diferentes. Então, porta de entrada é a atenção primária, que é a principal porta de entrada, que é a atenção básica. Atenção à urgência e emergência, ou seja, você entra ali primeiro pela UBS, quando você vai ali fazer um atendimento, vai participar de um grupo de prevenção de atividade física, um grupo de tabagismo, então você tem ali a entrada livre, o acesso livre ali. Já na atenção de urgência e emergência também, se sofreu um acidente, é uma porta de entrada ali do SUS. A atenção psicossocial seriam os CAPs. E os serviços especiais de acesso aberto seriam o SEREST, que é de atendimento ao trabalhador, e os CTAs, que são de atendimento às doenças, às infecções sexualmente transmissíveis. Lá faz testagem, teste rápido de sífilis, de hepatite, enfim, fazem esses testes. E quais são os critérios mínimos para uma região de saúde? 3 deles são portas de entrada, que é a atenção primária, urgência e emergência e a atenção psicossocial. Os outros 2 não, é a atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Então, não confundam esses termos, porta de entrada e os critérios mínimos para uma região de saúde, tá? E a região de saúde é aquela que a gente tem que pensar num bairro, tá? Que tem características ali semelhantes. E agora nós vamos iniciar as nossas questões e vamos lá comigo? Questão de número 1. Uma das principais conquistas da reforma sanitária com a criação do SUS foi: lembrem-se que a reforma sanitária não foi uma data, não foi uma lei, ela foi um movimento e ela não criou o SUS, mas ela trouxe as bases para a criação, ela trouxe as ideias, né? Ela fez a luta. Lembra da casa que a gente trouxe a analogia? Então vamos lá. Letra A. Regulamentar a atuação dos serviços privados de saúde. Gente, a reforma sanitária era contra isso, ela era contra o movimento médico curativista, privatista, então não é isso. Ela queria o acesso à saúde a todos, para todos. B. Universalização do acesso aos serviços de saúde, independente do sexo, raça, ocupação ou outra característica social ou pessoal. Gente, é isso. É o acesso aos serviços de saúde para todos e como dever do Estado. Então, letra B, o nosso gabarito, tá? Os outros eu não preciso nem ler, tá na cara que é a letra B. Então, lembrem-se daquele slide que eu trouxe lá para trás. O que ele defendia? Defendia saúde para todos, dever do Estado, um sistema único, né, e que não fosse excludente. Então, eu trouxe aí para vocês, letra B. Questão de número 2, a Lei 8080 de 90, que regulamenta o SUS no Brasil, tem como objetivo principal, só lembrando, a Lei 8080 e a 8142 regulamentam o SUS, enquanto a Constituição Federal, ela institucionalizou, ela criou o SUS, porque é diferente, tá? A prova pode trazer isso para vocês. Então, o que era o objetivo da Lei 8080? Letra A, definir a estrutura e as diretrizes para a organização do SUS. Gente, é isso, já tá na letra A, tá? Letra B, garantir gratuidade a todos os serviços de saúde. Não, isso veio lá na Constituição Federal. C, estabelecer financiamento exclusivamente público para o setor de saúde. Também não tem nada a ver. D, criar mecanismos de controle e fiscalização do setor privado da saúde. Também não, tá? Não tem nada a ver, ela definiu estrutura e diretriz da organização do SUS. Então, eu trouxe aí, a Lei 8080 traz a organização e funcionamento do SUS, enquanto a 8142 traz a participação social e o financiamento. Tá vendo que uma questão dessa pode vir na prova de vocês? Imagina se pergunta, qual era o objetivo principal da Lei 8142? Top, né?
Próxima questão. A Lei 8080 de 90 estabelece princípios para o desenvolvimento de ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, o SUS. Marque a alternativa que contém somente alguns desses princípios. Letra A. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, até aí ok. Gratuidade em todos os tipos de serviço de saúde, gente. A Lei 8080 não traz isso como princípio, tá? Essa gratuidade em todos os serviços de saúde, então por isso que tá errado. Se fosse até ali o ponto e vírgula, tava certo. B. Integralidade da assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, exclusividade dos recursos públicos para órgãos e dispositivos de saúde públicos. Gente, exclusividade dos recursos públicos? Não. A iniciativa privada pode participar de forma complementar, então é por isso que está errada. E não traz isso também como um princípio. Ali em cima ele pede um princípio, então ele está misturando tudo aí. Letra C. Preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral. Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Olha a nossa alternativa correta aí, letra C. E letra D, direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde. Centralização político-administrativa, gente, é descentralização político-administrativa, tá? Então, por isso que está incorreta essa alternativa. Então, nós temos aí a letra C como a alternativa correta. E vamos para a próxima, questão de número 4, sobre os princípios doutrinários que conferem ampla legitimidade ao SUS. São universalidade, integralidade e equidade. É o WEI. Aqui nós mineiros falamos UAI, né? Então, para lembrar dos princípios doutrinários, a gente lembra de WEI. Outra forma de lembrar é que os doutrinários, doutrinários começa com D, que é uma consoante. Todos eles começam com vogal. Universalidade, integralidade e equidade. Então, ele quer aqui que a gente preencha as lacunas, né? Então, ele traz assegura direito à saúde a todos os cidadãos, e o acesso sem discriminação ao conjunto de ações e serviços ofertados pelo SUS, incluídas as atividades de vacinação até intervenções cirúrgicas mais complexas. Pessoal, falou em acesso, a gente está falando de universalidade, tá? Então, ali, os únicos que têm universalidade no 1 é letra A e letra D. Então, a letra B e C a gente já arriscaria. 2. A pressupõe considerar as várias dimensões do processo saúde e doença que afetam o indivíduo e as coletividades, com prestação contínua do conjunto de ações e serviços visando garantir a promoção, proteção e a cura e a reabilitação dos indivíduos e da coletividade. Ele mais nada está dizendo do que ver o sujeito de forma holística, de forma geral, total, e isso é integralidade, é ver ele de forma integral. Então, falou ali de ver em todas as dimensões processo de saúde e doença, né? Então, ver não só a parte física, mas biopsico, sócio-espiritual. Então, seria integralidade. A gente já acha ali a nossa alternativa, que é a letra D, universalidade na primeira, integralidade na segunda. Mas vamos para a terceira. A prevê a priorização nas ofertas das ações e serviços aos segmentos populacionais que enfrentam maiores riscos de adoecer e morrer em decorrência da desigualdade na distribuição de rendas, bens e serviços. Então, pessoal, aqui falou de diminuir as desigualdades, de ofertar mais a quem mais precisa. Então, ofertar mais a quem enfrenta maiores riscos de adoecer e morrer. Isso é equidade, ofertar mais a quem mais precisa. Então, letra D, o nosso gabarito. E aí eu trouxe aqui quais são os princípios doutrinários e quais são os organizativos. Como a gente já falou dos doutrinários, eu vou falar dos organizativos. Diferentemente dos doutrinários, que começam com vogais, os organizativos começam com consoantes. Organizativo O, vogal, começam todos com consoantes. Então, esse é um macetezinho para ajudar vocês, que é regionalização e hierarquização,
descentralização e participação da comunidade, que é o REI de Copa. REI com H, tá? O REI, REHI, para lembrar de regionalização e hierarquização. D de Copa, né? D de descentralização. Copa, que é participação da comunidade, tá? Então, seria isso. Esses são os organizativos, só para vocês lembrarem. Então, UEI e REI de Copa. E nós temos outras diretrizes aí, tá? Fundamentais. Preservação da autonomia. Desculpa, gente, princípios, tá? Outros princípios. Preservação da autonomia, direito à informação, utilização da epidemiologia, integração executiva, proteção dos direitos humanos, né? Então, nós temos vários outros, mas o pessoal mais foca aí são os doutrinários e esses organizativos, o EI e REI de Copa. Questão de número 5. No contexto do SUS no Brasil, conselhos e conferências definidos na Lei 8142 são duas instâncias importantes para a participação social, que desempenham papéis diferentes no processo de gestão e controle das políticas de saúde. Sobre essas instâncias, marque a alternativa correta. A. Conferências de saúde são órgãos colegiados. Gente, é conselho de saúde, que é colegiado e permanente, tá? Então, ele traz aqui também que formula estratégias, controla a execução. Isso tudo é o conselho que faz, então tá errado. Letra B. Os conselhos de saúde são instâncias permanentes, ok. Lembra dos conselhos de classe que são permanentes? Ou seja, estão em atividades ao longo do tempo. Eles atuam de maneira contínua, analisando, discutindo, monitorando as ações e os serviços de saúde, certo? É o nosso gabarito, tá? C. As conferências de saúde têm capacidade de aprovar propostas, fiscalizar? Gente, não é a conferência que aprova e fiscaliza, é o conselho que é deliberativo. A conferência, ela só avalia e propõe, tá? D. Os conselhos de saúde são eventos periódicos? Não. Conferências de saúde é que são periódicas de 4 em 4 anos. Então, aqui o nosso gabarito, letra B de bola. Trouxe novamente aí as diferenças para vocês fazerem essa revisão. Questão de número 6, considerando o decreto 7.508, que regulamenta a 8080, para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde e assistência à saúde e a articulação interfederativa e da outras providências, a definição de rede de atenção à saúde é... Gente, rede de atenção à saúde é aquele conjunto articulado de ações e serviços, né? Então, vamos procurar a alternativa que traz, ó. Letra C, o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência. Lembra que eu falei da teia de aranha, que é tudo articulado ali, ó? É tudo unido e é em nível de complexidade, porque é o primário, secundário e terciário. Então, o que não é resolvido na atenção básica passa para a parte ambulatorial, que se não for resolvido passa para a parte hospitalar, conforme a complexidade. Mas vamos rever ali os outros conceitos. Letra A. A forma de prestação de serviço de atendimento inicial à saúde do usuário. A gente está falando de porta de entrada, atendimento inicial. Pode ser ali atenção primária, atenção psicossocial, atenção de urgência e emergência, ou os especiais de acesso aberto. Letra B. Espaço geográfico contínuo, constituído do agrupamento de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais. Gente, falou em identidade cultural, econômica, social, infraestrutura de transporte compartilhado. Isso tudo a gente lembra do bairro, que é o quê? Região de saúde. E a letra D, a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada, os investimentos, desempenho, enfim, gente, trouxe essa parte de distribuição de recursos, serviços ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada. A gente vai lembrar do Google Mapa, porque ele mostra tudo que tem disponível ali na região. Então, ali é um mapa da saúde. Tá vendo que fazendo essas analogias fica muito mais fácil da gente lembrar? Então, ali, letra C, o nosso gabarito. Para a gente fazer essa revisão de alguns conceitos, vamos
descrever cada um desses termos. Em surto é quando ocorre um aumento do número de casos em uma área bem restrita, por exemplo, uma escola, uma creche, uma empresa. Então, por exemplo, está tendo um surto de gripe na escola tal. É um surto, tá? Porque é numa área bem restrita. Epidemia, ela já é quando ocorre uma doença em vários estados, em vários municípios, em várias regiões. Endemia já é uma doença de uma característica local ali, de uma característica regional. Então, acontece em determinada área geográfica, populacional ou comunidade, que é o nosso gabarito, letra C. Já uma pandemia é uma epidemia a nível mundial. Então, aqui eu trouxe para vocês surto, aumento de casos em um local muito restrito, como uma escola, epidemia, aumento do número de casos em várias regiões, cidades, estados. Endemia, uma doença típica de uma região, como a questão traz, né? Que é de uma. Ela traz aqui que é de uma determinada área, população ou comunidade. Então, é típica daquela região. Ou uma pandemia, quando é uma epidemia que atinge proporções mundiais. Questão de número 8. Leia as afirmativas abaixo sobre o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, e analise se são verdadeiras ou falsas e posteriormente faça o que se pede. 1. É o conjunto de estratégias desenvolvidas pelo Ministério da Saúde para ofertar uma atenção básica de saúde mais humanizada, tendo como pressuposto um olhar mais ampliado sobre o processo de saúde e doença. Esse programa possui ações para proteção e promoção da saúde, tendo como importante diretriz a ideia da saúde preventiva. Sim, está correto, verdadeiro. 2. É uma estratégia fundamental para a consolidação do SUS e tem a família como foco principal, relacionando-a com o ambiente e os demais fatores que a cercam. Corretíssimo. 3. Surge da proposta e ações desenvolvidas no início da década de 90, a gente surgiu em 1994, tá? Inicialmente como um programa e desde então evolui até assumir o status de uma política nacional, consolidando-se como estratégia de saúde da família, sim. Então surgiram propostas na década de 90 e ela foi virar uma política em 94. 4. As ações têm como base funcional a composição de equipes de saúde da família, formada por médicos de várias especialidades e dentistas. Gente, não é médicos de várias especialidades e dentistas. É médico, preferencialmente de saúde da família, mas ele pode ser generalista, enfermeiro, técnico em enfermagem e o agente comunitário de saúde. É a equipe mínima, tá? Da estratégia de saúde da família. E ela pode acrescer os dentistas e os auxiliares de dentistas. Então, a gente vai ter o VVVF. E eu trouxe aqui para vocês por que a quarta está errada, porque a composição mínima inclui médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, não limitando-se a médicos e dentistas. Sobre a territorialização, responda a alternativa correta. O que é territorialização? É conhecer o território e suas características. E a atenção básica faz isso, né? Os programas de estratégia de saúde da família. Então, vamos analisar as assertivas. Letra A. Na estratégia de saúde da família, a territorialização é realizada especificamente pelo agente comunitário de saúde. Gente, ele faz também, mas não é realizada só por ele, tá? Letra B. A territorialização é geralmente realizada pelo agente comunitário de saúde em colaboração com outros profissionais da equipe, como enfermeiros, dentistas, médicos e outros membros da equipe de saúde. Sim, se a gente atua na saúde dessas pessoas, a gente tem que conhecer o território ali em volta, né? Tudo que influencia na saúde daquela pessoa. Letra B é o nosso gabarito. Letra C. O agente comunitário de saúde exclusivamente é responsável pela territorialização e mapeamento das características demográficas. Gente, ele não é responsável e nem é exclusivamente, tá? É tudo feito em equipe. Letra D. Embora a territorialização e o cadastramento incluam as individualidades da comunidade, o propósito não é coletar dados para o fornecimento de atendimento individualizado. Gente, não é coletar, é o contrário, é coletar dados para fornecer esse atendimento individualizado, seja em domicílio ou em unidade de saúde. Então, você coleta os dados para fornecer um atendimento individualizado, para levantar aí as principais demandas da comunidade, daquele território, para você conseguir intervir com ações de promoção e prevenção à saúde. Então, letra B, o nosso gabarito. Que eu trouxe, né, que é qual a resposta, e trouxe as diretrizes
que vem ali na política de atenção básica. Então, regionalização e hierarquização é a organização da rede de saúde em regiões e níveis de complexidade. Territorialização é a organização da atenção com base na área geográfica. População adscrita, cada equipe é responsável por um grupo definido de pessoas. Cuidado centrado na pessoa, é o cuidado orientado pelas necessidades, né? É ver a pessoa de forma holística. Resolutividade, é a capacidade da atenção primária resolver a maior parte dos problemas. Ela só vai mandar esse paciente para um outro nível de complexidade quando ela não conseguir resolver mesmo, tá? Longitudinalidade do cuidado, é acompanhar essa pessoa ao longo da vida, desde que ela nasce até ela morrer. Coordenação do cuidado. A atenção primária, ela é a ordenadora do cuidado, tá? Então, é ela que vai fazer os encaminhamentos, exames e retornos. Então, referência e contra-referência. E participação da comunidade, ou seja, envolvimento da população nas decisões, planejamento, avaliação das ações de saúde. Eu trouxe aqui, pessoal, o macete, a analogia, para vocês darem uma lida e entenderem melhor o que foi dito até o momento. E nós finalizamos esse primeiro bloco de SUS para o aulão do concurso de catalão. Eu espero que vocês tenham entendido.